Fala galera, tudo bem? Hoje mais uma aula de evolução das espécies e a gente vai entender um pouquinho esse mecanismo de formação das novas espécies. Até agora, o que a gente viu? Lá nas aulas de origem da vida, a gente viu que os primeiros seres vivos eram muito simples e que eles foram evoluindo. A gente viu as teorias de Darwin, de Lamarck, a gente ouviu a teoria fixista também, a gente viu que existe variabilidade genética, que existe seleção natural, mas como que uma espécie é formada? Como a gente chega nesse produto final aí da espécie? Então, primeiro falando de espécie, qual é o conceito? O que significa espécie? O conceito biológico de espécie são indivíduos semelhantes capazes de gerar descendentes férteis. Então, por exemplo, um casal de cachorros, eles vão dar origem aos filhotinhos e esses filhotes vão chegar em idade reprodutiva, vão ter seus filhotes, que terão seus filhotes, que terão seus filhotes. Então, uma espécie é um conjunto de indivíduos que são capazes de gerar descendentes férteis. O conceito filogenético de espécie diz que é o menor grupo de indivíduos que compartilham um ancestral comum, mas exclusivo. E especiação é a formação de novas espécies. A especiação, ela se dá de duas formas. Uma é a anagênese, que é a evolução progressiva da espécie. Então, aquela espécie, ela já está formada e ela vai só evoluindo, ela não vai se modificando. E a cladogênese é um processo de especiação onde a espécie ancestral dá origem a duas ou mais novas espécies. Então, a gente tem aqui um exemplo, né? Eu tenho aqui uma borboleta, que é a minha espécie ancestral. Primeiro, ela evoluiu por anagênese, então ela foi modificando algumas características, mas permanecia a mesma espécie. Por algum motivo aqui, né, por alguma separação de ambiente, por algum motivo ambiental, essa borboleta, essa espécie, deu origem a duas novas espécies, que é a espécie A e a espécie B. Elas, por anagênese, por evolução progressiva, se transformaram em duas espécies diferentes. Quando eu tenho a especiação, a formação de espécies diferentes, eu já não tenho cruzamento entre esses indivíduos. Então, a espécie A é uma, a espécie B é outra. Eu não tenho mais o cruzamento da espécie. Eles não geram mais descendentes entre eles. Tudo bem? Bom, essa especiação, essa formação de espécies pode se dar por alguns motivos. Um deles é o isolamento geográfico, onde barreiras vão impedir o cruzamento entre as espécies. A gente chama essas espécies de alopátricas, que são separadas pelas barreiras. Então, eu tenho uma separação espacial. Então, aqui eu tenho os caranguejos aqui, né? Por algum motivo, essa espécie foi separada, então pode ter havido alguma coisa que separou essa parte do continente, virou uma ilha, e aí este ambiente vai ficar diferente deste ambiente, e por anagênese agora eu vou ter a diferenciação dessas espécies, e aí eu não consigo mais a reprodução entre as duas. Então elas são espécies alopátricas, separadas pela barreira. Outro tipo de isolamento é o isolamento reprodutivo, onde uma espécie não troca genes com a outra. Podem ser por dois tipos de mecanismo, o pré-zigótico, antes do encontro dos gametas, ou pós-zigóticos, depois do encontro dos gametas. Então, isolamento estacional, sazonal, temporal, é aquele onde as espécies estão no mesmo habitat, mas eles se reproduzem em épocas diferentes. Então, eu tenho uma se reproduzindo na primavera, outra reproduzindo no outono. Então, esse isolamento estacional significa que o comportamento reprodutivo delas, a reprodução se dá em épocas diferentes. Então, eu não consigo a junção dessas espécies.
Agora sim, o isolamento comportamental etológico fala sobre os hábitos, né, nos rituais de acasalamento. Então, como as espécies têm hábitos diferentes de acasalamento, a gente tem aí esse isolamento comportamental. Isolamento mecânico o isolamento mecânico é aquele onde não há encaixe entre as peças genitais das espécies ou adaptação a polinizadores. Então, algumas flores, elas têm adaptação para que o polinizador seja abelha, outros para que seja um outro tipo de inseto, pode ser algum tipo de ave. Então, esse é o isolamento mecânico, onde essas partes elas se encaixam perfeitamente. O isolamento gamético é a incompatibilidade entre os gametas. Então, as proteínas que vão ajudar na fecundação do óvulo, por exemplo, elas são diferentes para cada espécie. Então, eu tenho esse isolamento gamético. Isolamento de habitat ou ecológico são populações que vivem na mesma área geográfica, porém em habitats diferentes. Um pode estar na floresta, o outro na savana, o que acaba isolando eles e não ocorrendo a reprodução. E o mecanismo pós-zigótico, que são mecanismos após a fecundação, são aqueles que a gente conhece por híbridos. Então, os híbridos, eles são parcialmente férteis, inférteis, então a gente não tem a perpetuação dessa espécie, então eu não tenho reprodução da espécie híbrida. E a especiação sem isolamento geográfico, onde as espécies não são separadas por nenhuma barreira, são chamadas espécies simpátricas. Elas estão em uma única área, mas com muitos habitats adjacentes, diferentes nichos ecológicos e pressões seletivas. Essa situação vai levando cada população a uma adaptação local, consequentemente formando novas espécies. Mesmo não existindo uma barreira fixa para o fluxo genético, a população não cruza aleatoriamente. Em geral, ocorre quando a espécie espalha-se por uma grande área com ambientes diversificados. Então, na especiação sem isolamento, eu tenho um ambiente muito grande, sem barreiras, mas como aquela espécie, ela tem o seu habitat, o nicho ecológico, uma pode ser noturna, outra pode ser diurna, e várias outras pressões seletivas que vão fazer com que as espécies evoluam de maneira independente e não há um cruzamento aleatório das populações. Bom, com relação à especiação era isso, né? Especiação, então, formação das novas espécies, para a gente entender como funciona essa questão do ancestral comum, e aí eu vou tendo a formação das espécies e cada uma evoluindo por si. Então era isso, se gostou deixa um like, se ainda não é inscrito, inscreve no canal e até a próxima aula.